Meu nome é André, eu tenho 29 anos e sou aluno tanto da mentoria da EX online quanto do presencial. E eu consegui ser classificado nas 3 provas que fiz, para soldado da Polícia Militar, para oficial da Polícia Militar e para bombeiro. Então, desde lá da mentoria da EX, antes de começar o presencial, principalmente na mentalidade do aprovado, eu acredito que isso foi o divisor de águas na minha vida de concurseiro, de ter um direcionamento correto de que maneira estudar, e não só a questão do direcionamento, mas a questão também do incentivo, das palavras, de todo o incentivo do professor Fábio, de todos os outros professores. Eu acredito que isso impactou de uma forma muito positiva nessa classificação. E o aulão de véspera foi praticamente, eu acho que adivinhou praticamente tudo que ia cair naquela prova. Então, de várias disciplinas, os professores deram 8, 9, às vezes até as 10 questões de mão beijada para quem participou do aulão de véspera. Não estuda para esse concurso de soldado da Polícia Militar do Pará da tua cabeça, pessoal. Se você está pensando em querer estudar todo o edital, eu vou estudar tudo, vou me matar de estudar, cara, sem orientação do que realmente importa, do que realmente é relevante que você tem que estudar desse edital, você não vai chegar nem perto do número de vagas, você não vai passar. São muitas disciplinas e muitas dessas disciplinas que estão aqui no edital para soldado, você nunca nem estudou na vida, na verdade. Então você tem que ser cirúrgico naquilo que realmente você vai colocar a tua energia. E para te ajudar, eu acabei de completar o maior levantamento dos assuntos mais importantes para esse edital, onde eu coloquei esse levantamento num raio-x soldado da Polícia Militar do Pará. Você pode adquirir agora mesmo esse raio-x, onde você vai ter todo esse levantamento, e nesses assuntos você vai colocar energia, vai colocar foco, vai colocar realmente ter o tempo de estudos para que você realmente conquiste a tua aprovação. Eu tenho mais de 5.000 alunos aprovados em concursos de polícias militares pelo país. E a maioria desses meus alunos começaram a estudar do edital para a prova, seguindo essa metodologia de focar no que é mais importante. E adquire agora mesmo o teu raio-x soldado da Polícia Militar do Pará! Vamos lá, senhores, vamos continuar o nosso estudo do direito processual penal militar. O tema da aula de hoje é inquérito policial militar, tá bom? Primeiramente, vamos aqui, antes de adentrar aqui nos slides, nos esquemas, no teu material que eu crio com vocês, vamos pensar um pouco. Vamos pensar na persecução penal, ou persecutio criminis, né? O que é isso, professor? É a perseguição do autor do crime para que ele venha responder por determinado ilícito, nesse caso, ilícito penal militar praticado, tá? Essa perseguição, já grava aí, essa perseguição, ela inicia na fase de investigação e vai até a sentença condenatória transitada em julgado, quando o agente vai ali cumprir a sua pena, tá bom? Beleza. Baseado nisso, a gente consegue vislumbrar que existem 2 fases na persecução penal. Uma primeira fase, que é uma fase administrativa, pré-processual, e outra fase que é uma fase judicial, que é uma fase de processo, tá? Processo propriamente dito, tá? Não processo penal militar, mas processo propriamente dito. Querendo ou não, é um processo próprio ali da justiça militar. Mas vamos pensar aqui. O inquérito policial militar, nós vamos trabalhar com a primeira fase da persecução penal. Essa fase administrativa. Com esse pensamento, a gente já consegue tirar o conceito de inquérito policial militar, que é essa fase administrativa que ela nasce com a finalidade de recolher elementos mínimos, investigar e colher elementos mínimos
para que o titular da ação penal pública militar, o Ministério Público Militar, para que ele possa oferecer uma denúncia ou não, né, contra determinado agente, beleza? Então é para isso que serve o inquérito policial militar. Vamos conceituar aqui, colocar algumas observações interessantes. Mas logo, coloca uma coisa na tua cabeça. O inquérito policial militar não é a única peça informativa para colher elementos mínimos de autoria e materialidade de determinado crime. Não é a única, tá? Então a gente vai falar do inquérito policial militar, mas eu quero que você saiba e tenha certeza absoluta que existem outras formas de colher elementos mínimos que não o inquérito policial militar, tá bom? Com isso, você já pensa que o inquérito policial militar, ele não é o único meio de colher elementos mínimos para que o titular da ação penal, o Ministério Público Militar, possa oferecer uma denúncia contra alguém, tá bom? Já vai pensando nisso. Vamos esquematizar todo esse pensamento aqui, começando com o conceito do inquérito policial militar, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, vou chamá-lo de IPM, tá, senhores? Para ficar mais fácil a parte da escrita, né? O IPM, vamos conceituar aqui o IPM, o Inquérito Policial Militar, tá? Vamos começar com o seu conceito, isso é importante, tá? É um procedimento administrativo. Quem é que realiza, professor? A Polícia Judiciária Militar, tá, senhores? É um procedimento administrativo realizado pela Polícia Judiciária Militar. Pela Polícia Judiciária Militar. E qual é, professor, a finalidade? Tá? Eu vou falar melhor da finalidade em outro slide, vou trazer aqui a finalidade descrita em lei, mas já pensa aí, com a finalidade, né? Como eu expliquei para vocês, de colher aqueles elementos mínimos, de apurar o crime, né? Com a finalidade de apurar o crime militar e apontar o seu possível autor. E apontar o seu possível autor. Com isso, senhores, você percebe que o inquérito policial não é um fim por si só. Como assim, professor, não é o fim por si só? Ele não é só o procedimento que vai iniciar ali e terminar nele, em regra, tá? Ele nasceu para dar elementos mínimos para o titular da ação penal militar, né, para o Ministério Público Militar, para ele denunciar ou não determinado agente pela prática de um crime militar, tá, senhores? Então vamos colocar aqui por que ele nasceu. Vamos lá. Para fornecer, ou seja, com tudo isso, na verdade, ele acaba fornecendo elementos necessários à propositura, perdão, deixa eu apagar aqui, a propositura da ação penal militar. Tá? Como eu disse para vocês, o IPM é um dos elementos de informação que pode levantar esses elementos necessários à propositura da ação penal. Nós temos outros também. Aí você me pergunta, quais são os outros, professor? Vamos colocar aqui, esquematizar para vocês. Vamos lá. Lembrando, meus amigos, sempre
lembrem-se disso. O IPM, ele não é, né, a única forma, a única peça informativa, né? Mas, em linhas gerais, você sabe que ele já corresponde aí à primeira fase da persecução penal. Persecução penal. E você sabe também que esse IPM acaba sendo ali uma peça informativa, né, que presta ali os elementos, que traz ali, na verdade, os elementos mínimos para que o oficial não, o titular da ação penal pública militar possa denunciar alguém. É uma peça informativa. Então, tem ali a finalidade de colher informações do crime, né? Só que, nisso aqui, você já coloca um outro pensamento também. O IPM não é a única peça informativa, tá? Ou seja, além do IPM, existem outras peças informativas. Quais são essas peças informativas, professor? Além do IPM, que existem e podem colher esses elementos mínimos aí de informação para que o titular da ação penal possa apresentá-la. Vamos lá, vamos esquematizar aqui. Vou dar exemplos, tá? Existem outras formas. Por exemplo, a instrução provisória de deserção. Estou dando aqui para vocês exemplos de outras peças informativas que podem colher esses elementos mínimos, né, para que o titular da ação penal possa iniciar uma ação penal contra alguém. A instrução provisória de deserção. Provisória de deserção. Tem mais, professor? Dá mais exemplos aí? Tudo bem. Nós temos aqui também, senhores, a instrução provisória de insubmissão. A instrução. Tudo isso a gente vai ver em procedimentos especiais também, tá? Provisória de insubmissão. Tem outras, professores, peças informativas que podem substituir o IPM? Tem, tá? Um outro exemplo aqui é o auto de prisão em flagrante. O auto de prisão em flagrante, professor, ele pode substituir o IPM? Eu vou falar melhor disso mais na frente, mas vamos logo comentar aqui rapidamente. Se o auto de prisão em flagrante contiver em seu bojo, tá, dentro de si, todos os elementos necessários para que o Ministério Público Militar apresente a denúncia, o auto de prisão em flagrante pode substituir o IPM sem problema nenhum. Nesse caso, o IPM vai ser desnecessário e o auto de prisão em flagrante já contém todos os elementos necessários para que o titular da ação penal promova a ação penal contra aquela alma cebosa, né, contra aquele militar. Tá bom, senhores? E outros, tá? Entre outros, tá? Só estou dando exemplo para vocês. Tá, senhores? Beleza, peça informativa, então só para deixar mais claro aqui, prestar informações necessárias acerca do crime militar para que o titular da ação penal, militar, possa exercê-la. Tá bom, senhores? Aí,
em linhas gerais, você já sabe que o IPM não é a única forma, né? Vamos agora definir melhor a finalidade desse inquérito policial militar. Você já sabe que a finalidade dele é colher os elementos informativos mínimos para que o titular da ação penal possa promover ali a ação penal. A gente vai falar melhor desse titular em outras aulas, tá? Quando a gente falar aí, entrar no processo propriamente dito, e quando a gente falar aí de uma pessoa chamada Ministério Público Militar, tá bom? Vamos lá. Vamos verificar agora, ainda falando do IPM, tá? Toda essa aula falando do IPM, mas vamos adentrar melhor em sua finalidade. Beleza? Segundo aqui o artigo 9º do Código de Processo Penal Militar, a finalidade do IPM, né, é a apuração sumária de um fato. A apuração sumária de um fato, tá? Que configure crime militar, é claro. Que configure crime militar. Aí você me pergunta nessa hora, professor, e se não configurar um crime militar? Por exemplo, foi instaurado ali o IPM, tudo, aí descobrindo que não era um crime militar, que era um crime comum, que não estava aqui dentro daquele rol do artigo 9º do Código Penal Militar, onde fala ali quais são as hipóteses e situações de crimes militares. Se não estiver como crime militar, os autos vão ser remetidos para a Polícia Civil, lá para o delegado de polícia, para ele terminar a apuração. Tá bom? Mas vai aqui, né, a sua finalidade é apurar um fato que configure crime militar. Beleza? Vamos lá. É lógico que com essa apuração, a finalidade principal ali do inquérito policial militar, a finalidade principal ou precípua, né, é de colher os elementos necessários à propositura da ação penal. Nas palavras corretas não, nas palavras exatas do Código de Processo Penal Militar, ele coloca assim, ministrar, só que ele está usando aqui no sentido de colher, tá? Elementos necessários à propositura da ação penal. A propositura da ação penal militar. Tá? O artigo 9º ainda faz uma observação muito importante. Existem determinados elementos que são colhidos durante a fase do inquérito policial militar que eles não serão refeitos durante o processo. Como assim? Não estou entendendo. A regra é que todos os elementos que forem colhidos durante o inquérito policial militar, eles sejam refeitos durante o processo. Por exemplo, uma oitiva de testemunha que foi ouvida no inquérito policial militar, vai ser ouvida também durante o processo propriamente dito ali, tá? Professor, mas quais são eles? Por exemplo, um exame de corpo de delito. Um exame de corpo de delito, que é feito ali naquele momento da lesão corporal, por exemplo, se ele for refeito depois de 2 anos dentro de um processo penal militar, o cara já vai estar curado das lesões. Então, esse exame de corpo de delito, logicamente, não poderá ser refeito, ser renovado, né? Nesse caso, senhores, eu vou escrever tudo isso que eu estou falando. Nesses casos, os exames ali periciais que forem feitos durante o IPM, eles não serão refeitos durante a ação penal. Tá? O que pode ocorrer é que dentro da ação penal é que vão exercer o contraditório e a ampla defesa desses elementos informativos colhidos aqui na fase do inquérito policial militar. Só não estou entendendo. Vamos lá. Fizeram uma perícia em uma lesão corporal causada em um soldado contra outro soldado.
fizeram ali a perícia necessária, o exame de corpo de delito, e foram verificadas as agressões narradas ali por uma testemunha que assistiu à agressão. Beleza. Está narrado ali. No inquérito policial militar, o agressor, o soldado Lucas, que agrediu o soldado Davis, ele pode dizer, ah, não, essas agressões foram auto-infringidas. Eu posso provar. Não, ele não pode fazer isso. Porque o inquérito policial militar, a gente vai ver, tem característica inquisitiva ou inquisitória. Ou seja, não submete aqui ao contraditório e à ampla defesa. Só então, quando é que o soldado Lucas vai poder contraditar esse exame pericial, esse exame de corpo de delito? Quando que ele vai poder contraditar? Quando que ele vai poder dizer assim, não, esse exame está errado, isso são lesões auto-infringidas? Quando que ele vai poder dizer? Só lá dentro do processo. No inquérito policial militar ele não vai fazer isso. Somente dentro do processo é que ele vai utilizar aí o contraditório postergado, né, porque está postergando para dentro do processo, e pegar esse laudo pericial e poder ali com os peritos técnicos que a defesa dele contratou, demonstrar que aquele exame de corpo de delito comprova cabalmente que as agressões são auto-infligidas. Caramba, professor, profundo, hein? Agora escreve essa miséria. Beleza, vamos lá? Observação importante. OBS, muito importante essa observação, tá? São efetivamente instrutórios, ou seja, vão instruir ali a ação penal, esqueci do vá, né? Fui logo pro mente. Efetivamente instrutórios da ação penal Quando eu falo efetivamente instrutórios da ação penal, significa dizer, senhores, que não serão renovados, tá? Eles não vão ser refeitos na ação penal. Eles já servem ali como prova para a ação penal. Não serão renovados. Tá? O que, professor? Os exames periciais e avaliações realizadas regularmente no curso do inquérito policial. E avaliações realizadas, por exemplo, uma avaliação psicológica, tá? Regularmente. No curso do inquérito policial militar. Professor, algumas coisas ficam aí bem abertas para mim. O que seria realizar regularmente? Realizar regularmente, senhores, significa que foi realizado por perito oficial e seguiu todas as regras do CPPM. Tá bom? Bora botar aí? Regularmente aqui significa, senhores, regularmente aqui significa que foi realizado por perito idôneo, né? Por perito idôneo e com obediência às formalidades previstas no CPPM. Com obediência previstas no CPPM. Beleza, senhores? Tranquilo, professor? Então, esses atos instrutórios que não vão ser renovados, quando é mesmo que o agente vai aplicar o contraditório e a ampla defesa? Senhores, nesse caso aqui, dos exames periciais, o contraditório e a ampla defesa ele vai ser postergado, ou seja, vai ser exercido só dentro da ação penal. Olha aí, ó. Serão submetidos ao contraditório postergado. Postergado. Isso significa
que esses exames periciais, essas avaliações realizadas por peritos idôneos, elas só podem ser contraditadas. Ou seja, o que é contraditar, professor? É outra parte ter a oportunidade de dizer o contrário do que aquele exame passou ali, né? Dizer que aquele exame está errado, só poderão ser feitos isso durante o processo, tá? Por isso que vai ser contraditório postergado. Aqui a gente ainda está estudando a fase pré-processual, a fase do IPM, né? Só na fase do processo é que eles vão poder contraditar de alguma forma, como aquele exemplo que eu dei ali do soldado Lucas e do soldado Davis, tá bom? Vamos evoluir, vamos lá. A finalidade e o conceito já passaram. Vamos agora para as características do inquérito policial militar, tá bom? As características do inquérito policial militar. Começando aqui com a primeira característica, tá, senhor? A gente vai começar nesse bloco e terminar no próximo essas características. O inquérito policial militar, o IPM, é um procedimento escrito. Escrito. E o que significa isso, professor? O que significa isso? Significa dizer, senhores, que as oitivas de testemunhas, oitivas é a testemunha ser ouvida, tá? Os relatos, tudo, né, que puder ser escrito, será descrito, transcrito, datilografado. E detalhe, vão se juntar ao IPM em ordem cronológica. Por exemplo, se hoje eu ouvi a testemunha tal, amanhã eu vou ouvir outra, ela vai estar aqui embaixo, ó, em ordem cronológica. Aí depois eu vou fazer um exame pericial no local do crime, está aqui embaixo. Ó. Vou fazer uma reprodução simulada dos fatos, está aqui embaixo. Ó. Tudo datilografado, tá? Escrito ali, e será colocado dentro do IPM em ordem cronológica, tá? Com espaço de linha duplo. Olha, até o espaço de linha eu vou dar para vocês, né? Justamente para ter a organização necessária nessa investigação, tá bom? Isso aí, o encarregado, né, aquele que faz o viés de polícia judiciária militar, aquele oficial que foi escolhido, ou aquele rol de pessoas que nós tratamos aí na aula de polícia judiciária militar, que vai seguir, né, essas regras aqui, colocar tudo na ordem cronológica que for feito dentro do IPM. Tá bom, senhores? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso quando eu falar da condução do IPM. Quem conduz o IPM? Pronto, mas já coloca na tua cabeça. Quem conduz o IPM, o inquérito policial militar, não é um delegado de polícia. É aquela autoridade, aquele oficial que foi encarregado ali para fazer o viés de polícia judiciária militar, que eu falei na aula de polícia judiciária militar. Tá bom? Vamos lá, vamos escrever aqui. Vamos transformar esse procedimento também num procedimento escrito. Tá? Todas as peças do IP serão datilografadas. Primeiramente, é tudo reunido num só, tá? Não é papel separado, não. Reunidos num só. Tá? Num só processado. É tudo junto no mesmo IPM. Toda a investigação. Serão datilografadas. Ah, professor, precisa ser numa máquina datilográfica? Não precisa, né? Pode ser digitado. Em espaço 2, olha aí, até o espaço aqui, ó. Em espaço 2, as folhas serão numeradas. Presta atenção. Serão numeradas e rubricadas pelo escrivão. Mais na frente eu falo do escrivão. Rubricadas pelo escrivão. Tá? Então, nesse caso aqui, quando eu falo datilografada, você já sabe que tudo vai ser escrito. Né? E detalhe, como eu falei para vocês, toda essa ordem será colocado ali, né, por ordem cronológica. Todas as diligências, tudo que for feito dentro do IPM, será colocado em ordem cronológica. Beleza? De todos, essa aqui é a característica mais tranquila.
do IPM. Fala logo, tá? A próxima é tranquila também, mas tem alguns detalhes a mais. O IPM, ele é o procedimento sigiloso. Porra, lógico. Vamos lá, Luquinhas. Se eu estou investigando, eu vou querer que todo mundo saiba quem eu estou investigando, o crime que eu estou investigando, como eu estou investigando? Não. Então é lógico que o procedimento aqui do inquérito policial militar será um procedimento sigiloso. Tá bom? Vamos botar aqui. É um procedimento sigiloso. Tá? O que significa, professor, que ele é sigiloso? Significa que ele será mantido em sigilo, tanto interno quanto externo. Interno é aplicado ali ao investigado. O investigado não tem conhecimento das diligências, do que está sendo feito para investigá-lo. Ou não deveria ter, pelo menos. Diligências em andamento, não. E externo é o seguinte, pessoas externas ao inquérito policial militar, por exemplo, o povo, não vai tomar conhecimento de determinada investigação. Bem simples. Para garantir o sucesso, para garantir que o IPM chegue à sua finalidade. Tá bom? Vamos botar aqui. Ó. Esse sigilo pode ser interno, que é aquele aplicado ao investigado. O investigado não sabe ali das diligências em andamento contra ele. Ou pode ser ainda um sigilo externo, tá? Que é aplicado a pessoas fora do IPM. Por exemplo, aqui, o povo. Beleza? Ó, esse sigilo aqui, ele não se aplica... Vamos lá. Esse sigilo aqui não se aplica para a autoridade, o superior, né, o oficial, que está fazendo viés de polícia judiciária militar, não se aplica para ele. Seria lógica ele conduzir algo que ele não pode saber o que é, né? Então, para a autoridade de polícia judiciária militar, não aplica o sigilo, ele tem conhecimento ali do que ele está investigando. Não aplica também esse sigilo ao Ministério Público Militar, que é, né, o fim aí do IPM. O IPM vai ser encaminhado para ele. Então, esse sigilo não se aplica ao Ministério Público Militar. Ele pode saber ali das diligências que estão sendo tomadas dentro de um IPM. Opa, não se aplica também ao juiz militar. O juiz militar pode ali ter conhecimento das diligências que estão sendo feitas dentro de um IPM. Tá bom? Vamos colocar essa observação aqui. Esse sigilo, ele não alcança a autoridade de polícia judiciária militar não alcança o Ministério Público Militar, ou seja, não tem sigilo, tá? O sigilo não é aplicado para essas pessoas que eu estou botando. Ao Ministério Público Militar e não se aplica também ao juiz militar. Beleza? É óbvio, né? Não se aplica aqui ao juiz militar. Aí a tua pergunta é: e ao defensor do investigado, o advogado? É sigiloso os autos do IPM para ele? E aí, senhores? Vamos lá. Põe uma coisa na sua cabeça. O advogado, o defensor do investigado, ele pode ter acesso aos autos do IPM desde que já estejam findos e documentados. Só não estou entendendo. Ele pode ter acesso a diligências que já terminaram e já foram documentadas, escritas ali no IPM. Mas o defensor não pode ter acesso a diligências que ainda estão em andamento. Por que não, professor?
porque ele toma conhecimento do que está em andamento, passa para o cliente dele, e isso pode acabar dificultando ali a investigação. Tá bom? Vamos botar essa observação aí, que vem lá da súmula vinculante número 14, tá bom? O sigilo também é relativizado para o defensor do investigado. Tá? É o que a gente pode verificar na súmula vinculante número 14. Se é súmula vinculante, é do STF, tá, senhores? Que diz que é direito do defensor, ou seja, o defensor pode ter acesso aos autos já documentados. Pode ter acesso aos autos já documentados no IPM. Ou seja, que já terminaram e foram documentados no IPM. Desde que isso, é claro, tenha relação ali com o exercício do direito de defesa. Desde que esses autos digam respeito ao exercício do direito de defesa. Do direito de defesa. Beleza, senhores? Com isso aqui terminamos, pelo menos esse bloco, tá? No próximo bloco, eu continuo aí com as características do inquérito policial militar. Vou falar aí primeiramente sobre a indisponibilidade do inquérito policial militar, mas isso no próximo bloco, tá, senhores? Pode cortar para 14. No próximo bloco a gente termina, tá bem? Termina não. A gente continua o inquérito policial militar, que ele vai ser bem mais do que 2 blocos, tá bom? Forte abraço, senhores. Valeu. Você nunca vai ser soldado da Polícia Militar do Pará se você resolver estudar para esse concurso público que teve seu edital publicado da tua cabeça. Muita gente vai estudar na doida, na maluquice, vai pegar um monte de material aí, não sabe dividir as disciplinas, não sabe montar um plano de estudos, não sabe realmente aplicar técnicas de memorização para estudar um assunto e lembrar lá no dia da prova. Posso te ajudar, pessoal? Eu tenho mais de 5.000 alunos aprovados em concurso de polícias militares pelo país e eu sei exatamente o que eu tenho que te orientar. E para te ajudar, eu criei o desafio 7 dias soldado da Polícia Militar do Pará. 7 dias intensos, onde eu vou te entregar toda uma metodologia de técnicas de organização e de memorização e ainda eu vou te ajudar a ter um plano de estudos com 20 aulas já dos assuntos mais importantes que você tem que focar para esse concurso. Aceita esse desafio? E vamos juntos! Vamos lá, senhores, vamos continuar o nosso estudo do inquérito policial militar, aqui em processo penal militar. No último bloco eu terminei falando sobre o sigilo, né, uma das características, que ele é sigiloso, o inquérito policial militar. Agora vamos continuar com as características do inquérito policial militar, tá bom? Primeira característica que vamos falar nesse bloco é sobre a indisponibilidade do inquérito policial militar. Vamos lá. Lembrando aqui para vocês que ainda estamos falando de inquérito policial militar. Coloquei já o tema ali, não, inquérito policial militar, mais precisamente suas características. Né? Já falamos aí que ele é escrito, que ele é sigiloso. Agora vamos para a terceira característica. Ele é indisponível. O inquérito policial militar é indisponível. O que significa dizer que ele é indisponível, professor? Significa dizer, senhores, que uma vez que ele foi instaurado pela autoridade de polícia judiciária militar, a autoridade de polícia judiciária militar não pode arquivá-lo. Só está dizendo que a autoridade judiciária militar, aquele oficial designado ali, por exemplo, ele não pode arquivar o IPM? Não. Só então quem arquiva o IPM? Só quem pode arquivar o IPM é o juiz militar. E detalhe, somente se tiver pedido do Ministério Público Militar pelo arquivamento. Tá bom? Professor, e se ele arquivar se o juiz militar, o juiz togado, né,
se ele arquivar sem esse requerimento aí do Ministério Público, sem essa promoção do Ministério Público, o que vai acontecer? Calma, vou esquematizar tudo para vocês. Primeiro vamos colocar aqui da característica da indisponibilidade. Vamos lá? Uma vez instaurado o IPM, né? Instaurado o IPM pela autoridade de polícia judiciária militar, esse aqui é apenas um aposto para explicar quem é que instaura, né, o IPM, é a Autoridade de Polícia Judiciária Militar. Esta não poderá arquivar os autos de inquérito. Professor, mesmo que a autoridade verifique a inexistência do crime, a autoridade judiciária militar chegou lá e falou: realmente o crime não existiu. Mesmo que ele verifique a inexistência do crime, a inimputabilidade da pessoa, algum tipo de excludente, né, de crime, mesmo que ele verifique isso, uma legítima defesa, não pode arquivar o IPM. Porque quem arquiva é o juiz togado, é o juiz militar que vai arquivar, mediante pedido do Ministério Público Militar, tá bom? Então, quem pede pelo arquivamento é o Ministério Público Militar. Quem arquiva é o juiz militar. Professor, então a autoridade de polícia judiciária militar tem que fazer o quê numa situação dessa? Fazer o relatório, terminar ali o IPM e enviá-lo, tá? Enviá-lo, nesse caso, ao juiz militar, ao Ministério Público Militar. Tá bom? Bora botar essa observação aí. Mesmo que conclusivo da inexistência de crime ou de inimputabilidade do indiciado. Do crime ou da inimputabilidade do indiciado. Beleza? Então vamos lá. Só para deixar mais claro aqui, só quem arquiva IPM, o IPM, somente será arquivado quando houver, olha aí, quando houver requerimento do MPM, né, do Ministério Público Militar, requerimento. O IPM somente será arquivado, é isso que eu quero que você coloque na sua cabeça. Se houver requerimento do Ministério Público Militar, o MPM, tá? E esse requerimento vai para quem, professor? Para um juiz militar togado, um juiz togado, tá? Um juiz militar. Um juiz togado. E é esse juiz que vai proferir a decisão de arquivamento. Decisão de arquivamento do IPM. Professor, e se deu a doida no juiz? Queimão aqui, né? Deu a doida do juiz, no juiz, queima de estoque, né, de sentença, de decisão, de tudo. Aí o juiz, para querer agilizar tudo, ele arquiva logo o IPM sem ter requerimento do Ministério Público Militar.
O que pode ser feito, Luquinhas? O que tu acha? Olha, o soldado Lucas está por dentro do Código de Processo Penal Militar. Nesse caso, senhores, se o juiz arquivar o inquérito policial militar sem esse pedido, sem esse requerimento do Ministério Público Militar, isso é possível de correição parcial, para poder ser mudada essa decisão. Tá bom? Para seguir o procedimento exato. Vamos botar aqui essa observação. Atenciones. Se o juiz militar... O juiz militar, parece que o cara é militar, né? O juiz da Justiça Militar arquivar o IPM sem, senhores, o requerimento do MPM, o requerimento de arquivamento do MPM, do Ministério Público Militar, essa decisão, é cabível correição parcial. Aí nos termos do artigo 498, a linha A do Código de Processo Penal Militar, tá? Para rever essa decisão e ajustá-la dentro da legalidade, tá bom? O inquérito policial militar, ele é um procedimento inquisitivo ou inquisitório, tá? Próxima característica. Falei da ABCD agora, D, né? Ele é inquisitivo, também pode ser colocado na tua prova como inquisitório. E o que significa isso, professor? Basicamente, a inquisição, né, o procedimento inquisitivo, ele nasce ali, pode jogar para 14, ele nasce ali na Santa Inquisição, que era um procedimento de investigação realizado pelos bispos lá no direito canônico. Caramba, professor, o senhor foi longe, hein? O senhor é professor de história? Não, professor de penal, beleza? E de processo penal, tanto comum quanto militar. Mas por que o senhor está falando isso, professor? Porque lá o procedimento se chamava Inquisição, a Santa Inquisição, porque reunia todos os poderes de condução da investigação, de decisão na mão de uma pessoa. Quem? Ali era o bispo. Aqui, no IPM, é a figura da autoridade de polícia judiciária militar, que é aquele oficial que eu falei ali naquela aula de polícia judiciária militar. Pode ser aquele oficial designado também. Professor, isso significa que ele tem o poder de decidir quanto ao inquérito policial militar? Sim. Ele que vai conduzir o inquérito policial militar da melhor forma. Tá bom? Mas, basicamente, a característica de ser inquisitivo ou inquisitório diz que não é aplicado o princípio do contraditório e ampla defesa dentro do IPM. Tá bom? Vamos botar essa observação. Justamente por não existir uma acusação, aqui não vai existir uma defesa. Então, o contraditório e a ampla defesa não serão aplicados dentro do IPM. O contraditório e a ampla defesa não serão aplicados dentro do IPM. Eles vão ser aplicados onde? Lá dentro do processo, tá, gente? Aqui é procedimento, é uma fase pré-processual, é uma fase administrativa, é uma fase de investigação. Com isso, na verdade, eu já deixei uma deixa para a próxima característica. A característica é: o IPM, ele é discricionário quanto à sua condução. Assim, professor, o
quem decide qual procedimento vai tomar dentro do IPM é a autoridade de polícia judiciária militar. Ele que vai decidir. Coronel Fábio, a autoridade de polícia judiciária militar. Está investigando ali uma situação contra um tenente. Aí, procedendo a investigação. Aí a vítima, alguma outra pessoa, né, a vítima, o próprio investigado, solicita da autoridade de polícia judiciária militar, nesse caso o Coronel Fábio, que ele realize determinada diligência. Chega ali chega ali o tenente que está sendo investigado, tenente Matias, junto com o seu advogado, e solicita a autoridade de polícia judiciária militar, solicito aí que você faça uma diligência de reprodução simulada dos fatos. Aí o Coronel Fábio olha assim, rapaz, eu já tenho um vídeo que mostra exatamente o que ocorreu. Por que eu vou fazer reprodução simulada dos fatos? Não, eu nego. Vou negar esse requerimento. Vou indeferi-lo. Pode ele fazer isso? Pode. Porque a condução do inquérito policial militar é discricionária, em regra, para a autoridade de polícia judiciária militar. Vamos ter essa observação aí. Próxima característica. E. Discricionariedade de condução. Que basicamente diz que a condução do IPM, quando eu falo a condução do IPM, é a condução das diligências que serão tomadas, tá? Diligências que serão realizadas. Tá? São discricionárias à autoridade de polícia judiciária militar. Tá? Então, professor, o que o senhor está dizendo? O senhor está dizendo que o investigado, a vítima, podem requerer algumas diligências? Podem. E a autoridade de polícia judiciária militar pode ou não realizar essas diligências, porque é discricionário para ela a condução do inquérito policial militar. Falei em regra, né? Pois é. Porque se o requerimento for de exame de corpo de delito, num crime que deixa vestígios, a autoridade de polícia judiciária militar não pode negar, tem que fazer o exame de corpo de delito. Por exemplo, soldado Lucas lesiona o soldado Davis. Soldado Lucas está sendo investigado dentro de um IPM. Soldado Davis chega lá e fala, eu estou todo estourado ainda. Eu quero aí que seja feito o exame de corpo de delito. A autoridade de polícia judiciária militar não tem discricionariedade nesse caso. Tem que mandar fazer o exame de corpo de delito. Tá bom? Porque o exame de corpo de delito, nos crimes que deixam vestígios, também conhecido como crimes não transeuntes, esse exame de corpo de delito é obrigatório, é indispensável. Tá bom? Vamos botar essa observação aí. Primeira observação. Verdade, falei duas, né? O indiciado ou o investigado, né? Ou a vítima, que é o ofendido, podem requerer diligências. Que serão feitas ou não pela autoridade de polícia judiciária militar. Judiciária
militar. Porque a regra aqui é a discricionariedade de condução. É claro, se eu botei uma regra, se eu botei assim, em regra, eu vou jogar uma exceção. A exceção está no exame de corpo de delito, que não pode ser negado. De delito. Nos crimes que deixam vestígios. Vestígios, dei o exemplo da lesão corporal, né? São conhecidos como crimes não transeuntes. Tá? No exame de corpo de delito, nos crimes que deixam vestígios, conhecido como não transeuntes, a autoridade não pode negar a diligência. A autoridade de polícia judiciária militar não pode negar a diligência. Tem mais uma exceção também. A autoridade de polícia judiciária militar não pode negar uma requisição de diligências realizadas pelo Ministério Público Militar. O Ministério Público Militar ele pode requisitar diligências que devem ser cumpridas pela autoridade de polícia judiciária militar. Bora botar mais essa exceção. Atenção. A autoridade de polícia judiciária militar também não pode negar requisição para a realização de diligências feita pelo Ministério Público Militar. Ministério Público Militar. Tá bom? Uma pergunta. Estou falando aqui da autoridade de polícia judiciária militar. Pode ser arguído, meu amigo Lucas, uma suspeição, uma exceção de suspeição contra a autoridade de polícia judiciária militar? Por exemplo, Coronel Fábio foi escolhido para ser autoridade de polícia judiciária militar, investigando um caso praticado pelo soldado Lucas. O soldado Lucas é seu cunhado. Pode ser alegada uma suspeição, dizendo, opa, ei, essa autoridade de polícia judiciária é suspeita para investigar o seu cunhado, vai ter a coxambrada aí. Se ele investigar e colher elementos, a mulher do cara nem fala mais com ele, é irmão dela. E aí, Luquinhas, posso alegar essa exceção? Olha, chegou bem perto. Não pode ser alegada essa exceção de suspeição contra a autoridade de polícia judiciária militar. E aí, professor, o cara pode? Então ele vai investigar o cunhado dele, na moral, acochambrando, passando a mão mesmo? Não pode ser alegado. Mas a autoridade de polícia judiciária militar deve fazer isso de ofício. Ela deve se julgar, se sentir, se afastar e dizer que ela é suspeita para investigar aquele caso. Nesse caso, pode ser designado um outro
militar para ser autoridade de polícia judiciária militar, um outro oficial, tá bom? Vamos botar essa observação aqui, muito importante. Mais uma atenção em uma mega observação. Não é possível arguir a exceção de suspeição dentro do IPM, contra, a autoridade de polícia judiciária militar dentro do IPM. Não é possível arguir exceção de suspeição contra autoridade de polícia judiciária militar dentro do IPM, do inquérito policial militar. Por que não, professor? Porque essa exceção de suspeição, senhores, ela só pode ser arguida dentro de um processo. E aqui não é processo, é uma investigação, é uma fase pré-processual administrativa. A exceção de suspeição só pode ser arguida, ela só pode ser levantada por alguém dentro de um processo. Bora botar aí? Essa exceção de suspeição só pode ser arguida dentro de um processo. Tá? Beleza, não pode, mas a autoridade de polícia judiciária militar deve declarar suspeito, deve declarar-se suspeito quando ocorrer motivo legal que lhe seja aplicável, é uma declaração de ofício. Porém, a autoridade de polícia judiciária deverá declarar-se suspeita quando ocorrer, como no exemplo que eu dei, que o cara era cunhado, quando ocorrer motivo legal que lhe seja aplicável. Beleza? Várias observações sensacionais. Vamos botar aí mais 3 características do IPM e terminamos por aqui, em linhas gerais, as características, tá? Essa daqui foi a E, Então, vamos para a F. A, B, C, D, E, F. A oficialidade. Oficialidade, tá? Nesse caso aqui, senhores, oficialidade. O IPM, ele é presidido por uma autoridade, por um órgão oficial do Estado, por uma autoridade, oficialidade, por uma autoridade. Quem é a autoridade que vai presidir o IPM? A autoridade de polícia judiciária militar. Eu falei quem pode ser lá na aula de polícia judiciária militar. Então vamos botar essa observação. Não é qualquer pessoa. Não é o Tacano chega lá e deixa eu presidir aqui o IPM. Não, é um oficial, uma autoridade de polícia judiciária militar. Por isso que é oficial, por isso que é a oficialidade aí do IPM. Bora botar essa característica. Vamos lá. Os atos de investigação no IPM são presididos pela autoridade de polícia judiciária
militar. Epa! Já presta atenção numa coisa. Você já sabe quem é que preside o IPM agora. Se você não tinha manjado até agora, não estava suficientemente bisurado para você, você já pegou o bizu agora. Quem preside o IPM é a Autoridade de Polícia Judiciária Militar. Pronto, por isso que é oficial, tá bom? Não é assim como Deus planta batatas. Vamos lá para as próximas características. F, G. Vamos lá para a tela. Obrigatoriedade. Obrigatoriedade. Tá? Quando estivermos na frente de um crime militar, a instauração do IPM é obrigatória. Pronto. Quando diante de um crime militar, a instauração do IPM é obrigatória. Tá? E por fim, FGH, a oficiosidade. Significa, senhores, dizer que o inquérito policial militar ele pode ser instaurado de ofício, sem precisar de provocação de ninguém, sem precisar da vítima comunicar o crime, representar, sem precisar nada disso. Nesse caso, o IPM pode ser instaurado de ofício, pelas autoridades de polícia judiciária militar, que eu narrei lá na aula de polícia judiciária militar. Tá bom? Vamos lá. A autoridade de polícia judiciária militar deve agir de ofício. Independentemente de provocação. Só para te deixar ainda mais claro. Independentemente de provocação. Pode ter provocação? Pode, que eu já vou explicar mais na frente. Nos casos das notícias crimes, né? Quando se deparar com a prática de um crime militar. Militar. Beleza, senhores? Aqui eu termino as características do IPM. No próximo bloco, eu já começo com o assunto de formas de instaurar o IPM. Como que o IPM vai iniciar? Quais são as situações que ele pode iniciar? Tá bom? Tudo isso no próximo bloco, senhores, e muito mais do inquérito.